levantar isso aqui. Tem que dar uma amarrada aí. Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. A lição da noite de hoje, cujo título é O Banquete dos Publicanos, ela está inserida neste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Trata-se da lição número 137, da página 289. O título desta lição é O Banquete dos Publicanos. E no frontispício desta existe uma frase extraída do Evangelho de Mateus, ou mais precisamente do capítulo 9, do versículo 11. E esta frase diz o seguinte: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, aqui nesse trecho do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui duas palavras que precisam ser esclarecidas. A primeira palavra é essa daqui, publicanos. E a segunda palavra são os fariseus. Então, nós sabemos perfeitamente que, na época de Jesus, lá na Palestina, havia muitas classes sociais. Havia uma distinção de classes sociais. E esses fariseus, aliás, esses publicanos, eles eram também judeus daquela região, daquele povo que viviam ali. E os fariseus eram os sacerdotes do templo. O templo que eles tinham para fazer as suas adorações, seus pedidos, suas súplicas. E ali manifestar a sua religião e principalmente a vontade de demonstrar que eles conheciam uma religião cuja religião já vinha desde antes de Jesus. Então, porque nós sabemos que os hebreus são originários da Mesopotâmia. É uma região ali que fica no Oriente e que hoje ali, inclusive, é também os rios Tigre e Eufrates, que formam ali aquela faixa de terreno, a Mesopotâmia. E hoje ali pertence, não estou lembrado agora que país que é, o que é responsável ali pela Mesopotâmia. E parece que é o Iraque ou a Síria. Então, esses fariseus, como observavam muito bem o que Jesus fazia,
ele se dirigiu aos seus discípulos, discípulos de Jesus. Aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, que eram os ensinamentos cristãos. E nós sabemos que os ensinamentos cristãos eram ensinamentos que iam assim numa linha completamente contrária à prática religiosa que eles faziam naquela época. Porque, como todos nós sabemos, a vinda de Jesus, o enviado de Deus, o Messias, ele teve um objetivo maior, que era trazer para a humanidade a chamada lei do amor. Que ele muito bem soube viver. E no final, quando já estava encerrando a sua passagem pela terra, já cumprindo a sua tarefa de Messias, que trouxe para nós o seu Evangelho, Jesus era então muito criticado, porque ele trazia uma forma de vivenciar a religião dentro daquilo que ele mesmo ensinou. Amai-vos uns aos outros. Aí essa palavra, esse verbo, amai-vos uns aos outros, indica o quê? Uma característica de reciprocidade, de mutualidade. Quer dizer, eu tenho que amar o meu irmão e, consequentemente, o meu irmão amar a mim. Então, essa que é a proposta de Jesus. Independente, veja bem, independente da classe social, do meio que ele está naquela sociedade, que ele guindou aqui naquela sociedade, que ele alcançou sua posição social, independente de tudo isso, nós temos que amar os nossos irmãos. Independente também da sua religião, os seus ensinamentos. Então nós vemos hoje, infelizmente no mundo, uma divisão muito grande dentro do próprio cristianismo. Então há uma série de denominações religiosas. Dos mais diversos nomes aparecem. Né? E isso daí, prezados irmãos, nós sabemos perfeitamente que está fora dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus é um só. A religião independe realmente. O que manda é o nosso sentimento interno, sentimento dentro do nosso coração, sentimento interior do amor. Então, na verdade, deve existir no mundo, como existe um único Deus, e como existe um único Messias, Jesus, deve existir também no mundo uma única religião. E esta religião, prezados irmãos, como todos nós sabemos, é através dos ensinamentos de Jesus. Essa é a verdadeira religião. A fim de que nós possamos interiorizar, colocar dentro de nós
esse chamado sentimento de amor, de paz, de justiça, de fraternidade. Porque, infelizmente, nós estamos no século XXI, ou mais precisamente, estamos no ano de 2015, e ainda nós assistimos na face da terra a maldição da guerra. O homem ainda não se entende. E o pior de tudo ainda, religiosos existem que matam em nome de Deus. Então isso precisa realmente desaparecer. Isso precisa acabar. Para que realmente nós possamos estabelecer aqui na terra o chamado reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o reino do amor, da paz, da justiça. Dentro desse ensinamento profundo de Jesus, que nós ainda não alcançamos, que é do amai-vos uns aos outros. Como ele disse, como eu vos amei. Então, esses fariseus, eles eram os sacerdotes daquela época. E esses publicanos aqui, que eram também judeus, eles eram taxados de pecadores, publicanos e pecadores. E Jesus, como a sua proposta era a proposta do amor, logicamente que ele tinha que abraçar a todos. Porque o objetivo era mostrar para a humanidade, não é somente para aquele povo, de que não devemos cultivar em nossa vida social as classes. E isso deve desaparecer. Logicamente que nós não somos iguais. As chamadas diferenças individuais, elas existem. Mas isso daí, prezados irmãos, faz parte de um processo evolutivo do homem. Porque o homem, como nós sabemos, está aqui neste planeta, neste mundo, com o objetivo de se aperfeiçoar, de se melhorar, de crescer, de evoluir. Porque esse estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra não será alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Quem deverá estabelecer o reino de Deus aqui é o próprio homem. A partir do momento que ele interiorize, que ele estabeleça dentro de si o chamado amor. Então, como nós estamos falando, esses fariseus eram os sacerdotes. E esses publicanos, que eram chamados de pecadores, eram também fariseus. Eram judeus. Mas que conseguiram, em asta pública, adquirir essa posição de receber os impostos. Porque naquela época,
a Palestina era domínio romano. Então, esses publicanos, eles trabalhavam para os romanos. Eles eram arrecadadores de impostos. E esses impostos eram canalizados para quem? Para os romanos, que era o povo que ali mandava. Era o povo que dominava aquela região, a ferro e fogo. Então, nós sabemos que ninguém gosta de pagar imposto. Isso é até hoje. E principalmente quando a gente vê os recursos que são adquiridos através dos impostos, são canalizados para fins ilícitos. São canalizados para a corrupção, prejudicando o que? A educação, prejudicando a saúde, prejudicando, de um modo geral, a população trabalhadora. Então, esses recursos, advindo dos impostos, devem ser revertidos em benefício do homem, do povo, da coletividade, e não em benefício próprio de quem quer que seja. Então, esses publicanos eram odiados. E o Emmanuel nos coloca no início dessa lição o seguinte, que a comunidade cristã, de um modo geral, ainda não entendeu o que significa o banquete dos publicanos que Jesus participou. Os cristãos, a família cristã, comemora o quê? A última ceia. O que era a última ceia? Era a despedida afetuosa de Jesus, dos seus amigos do apostolado, aqueles que haviam comungado com ele no trabalho de divulgação da Boa Nova, dos seus ensinamentos. Então, o Emmanuel diz o seguinte, dá-se muita importância, dá-se muito destaque à última ceia, onde Jesus se despede dos seus amigos íntimos do apostolado. E diz o Emmanuel aqui, entretanto, ele dizendo, são palavras dele, entretanto, os dois eventos, os dois fatos que aconteceram na época de Jesus são dignos de serem ressaltados. Quer dizer, o banquete dos publicanos e a última ceia. Então, ele mostra para nós qual é a diferença que existe entre o banquete dos publicanos e a última ceia. Isso que é importante a gente destacar e esclarecer numa palestra, a profundidade desse ensino de Emmanuel, que diz o seguinte, a última ceia, quando que ocorreu? Em Jerusalém, na Páscoa. A outra palavra também que precisa ser esclarecida aqui é a palavra Páscoa.
Porque nós cristãos comemoramos o domingo de Páscoa. Nós temos a Sexta-feira Santa, que é a crucificação de Jesus. Depois nós temos o sábado da Aleluia. E nós temos o domingo de Páscoa. Essa daí, prezados irmãos, é a Páscoa dos cristãos atuais. Mas a Páscoa, para aquele povo, o povo hebreu, era uma festa, era um evento marcante para ele. Porque nessa Páscoa, eles comemoravam que a saída daquele povo da escravidão no Egito. Onde Moisés recebeu no Monte Sinai os chamados 10 mandamentos. Então, a libertação daquele povo que eram escravizados no Egito pelos faraós é justamente para eles a Páscoa, a libertação. Então, ele diz mais o seguinte: é necessário recordar que o mestre atendia a este círculo em derradeiro lugar. Qual é esse círculo? A última ceia, os seus apóstolos, aqueles que ele já tinha convivido com eles. E esse banquete dos publicanos aconteceu bem antes. Porque a proposta de Jesus era abraçar a todos, convidar a todos para o trabalho da sua vinha, para a mudança de comportamento, para a reforma íntima, para a nossa transformação moral e espiritual. E ele fez isso em último lugar, também tem um sentido, quer dizer, a última ceia. Porque ele já havia comungado antes com os publicanos e fariseus, que eram aqueles odiados pelos judeus, bem antes da última ceia. Então, o banquete dos publicanos é uma festa que se realiza bem antes da chamada última ceia, que foi a despedida de Jesus. Então, o Emmanuel nos demonstra aqui também dois significados importantes desse banquete. Já vou terminar. Tá? Um momentinho só que eu já vou terminar. O banquete dos publicanos tem uma história, um significado especial na história do cristianismo. Então, ele destaca aqui dois aspectos importantes. Primeiramente, Jesus demonstra que o Senhor, que Deus abraça todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual. Que esse mestre, ou Jesus, vamos dizer assim, fazendo aquilo, ele queria demonstrar o seguinte, que todos são iguais perante Deus. Deus é único. E como todos nós fomos criados por Deus, nós somos todos seres iguais. E que essas diferenças sociais que existem
são diferenças criadas pela sociedade humana. Pelo atraso do homem, que precisa ainda muito evoluir. E em segundo lugar, esse banquete dos publicanos nos mostra que não é somente por ocasião das comemorações religiosas. Quer dizer, não há necessidade De estar fazendo uma comemoração religiosa para se agrade a Deus, para que demonstre a sua fé, seu amor ao Pai. mas em qualquer tempo, lugar, E situação, Jesus e Deus estão prontos para nos atender. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, se nós precisamos da ajuda, o que nós temos que fazer? Orar. Elevar o Nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus, nosso Pai eterno, e a Jesus, o nosso Mestre, guia e modelo da humanidade. Porque nós temos que usar esses dois elementos fundamentais, que é o pensamento e o sentimento, para que nós alcancemos realmente o nosso objetivo. Então, Jesus está sempre presente, Em qualquer momento, para nos atender. mas existe aqui também um aspecto que a gente precisa destacar, que o Espiritismo nos mostra. a necessidade e o merecimento. Será que é necessário Que eu receba naquele momento aquilo que eu estou pedindo? Tem que ver isso. Será que aquilo que eu estou pedindo não vai me prejudicar mais? E outro aspecto também é o seguinte, merecimento. Será que eu mereço? Então nós temos que ver isso. Porque nós somos seres endividados, que trazemos problemas de um passado não muito distante. e que aqui nós estamos reencarnados em busca do nosso aperfeiçoamento. Então, o Emmanuel termina dizendo o seguinte, numa conclusão: Resta a todos os homens, indistintamente, Olha só a palavra que ele usa. Resta a todos os homens indistintamente atender o chamamento do Divino Mestre e aproveitar essa divina concessão que ele nos oferece, que é a concessão do seu amor, da sua paz, da sua justiça. É realmente isso que nós precisamos. Mas eu cometi coisas erradas. Tudo bem. Nós sabemos que nós não somos seres perfeitos. Todos nós somos seres que Já erramos e estamos errando. mas nós precisamos é corrigir. Isso que é importante. Corrigir os nossos erros, nossos defeitos. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, Que derrame as suas bênçãos sobre todas as pessoas aqui presentes. aos encarnados e aos desencarnados. E também aqueles que não puderam Comparecer nesta noite, possam receber as nossas vibrações de paz, de saúde e de amor. Muito obrigado.